Eles chamam isso de o grito do gelo. Quando os cientistas encontraram esta criatura específica, parecia que ela ainda estava respirando. Estamos rastreando as descobertas congeladas mais incríveis da história. Estamos falando de um bebê mamute que sufocou na lama tão rápido que o leite de sua mãe ainda estava fresco em seu estômago. Mas isso não é nada comparado ao Blue Babe, um bisão que foi literalmente transformado em azul por minerais e depois comido pelos cientistas que o encontraram. Sim, você ouviu direito. O gelo preserva tudo, mas também esconde um aviso sombrio para nós. Leite, lama e mamutes. Imagine caminhar pela tundra congelada da península de Yamal, na Sibéria. É maio do ano 2007. Um criador de renas chamado Yuri Kudi está em uma caminhada perto do rio Yuri Bay. A paisagem é branca, cinza e infinita. Mas então, ele vê algo saindo da neve. Não é uma rocha, não é um pedaço de madeira. Parece um pequeno corpo. Yuri o inspeciona e percebe que está olhando para um bebê mamute. Mas aqui está o detalhe. Não são apenas ossos. É um animal inteiro. Este pequeno mamute, mais tarde batizado de Liuba, é sem dúvida a múmia de mamute mais completa já encontrada. Ela tem 42 mil anos. Deixe isso ser absorvido. 42 mil anos. No entanto, ela parece que poderia simplesmente acordar e sair andando. Ela é minúscula, medindo aproximadamente a altura da cintura de um humano, e pesa cerca de 110 libras. Quando os cientistas puseram as mãos em Liuba, ficaram atônitos. Sua pele estava intacta, sua tromba estava intacta, até seus pequenos cílios ainda estavam lá. Basicamente, o permafrost agiu como o melhor freezer do mundo, mas todos estão obcecados com a forma como ela faleceu. É uma história trágica. Liuba tinha apenas cerca de 30 a 35 dias de vida. Ela era um filhote saudável. Ela tinha bastante gordura nas costas para mantê-la aquecida no brutal inverno da Era do Gelo, onde as temperaturas caíam para menos 50 graus Fahrenheit. A parte louca é o que encontraram dentro dela. Os cientistas usaram scanners para olhar dentro de seu corpo sem abri-la. Eles descobriram que sua tromba, boca e garganta estavam cheias de lama densa e argila. Isso nos diz exatamente o que aconteceu. Liuba provavelmente estava atravessando um rio ou caminhando perto de uma margem lamacenta com seu rebanho. Ela escorregou. A lama era como areia movediça. Ela lutou, mas quanto mais se movia, mais fundo afundava. Ela não conseguia respirar. Aconteceu rápido. A lama entupiu sua tromba, cortando seu ar. Mas essa mesma lama foi o que a salvou para nós. Ela selou seu corpo longe do oxigênio e das bactérias. Então, o chão congelou, prendendo-a em um bloco de gelo por 400 séculos. E veja só, a preservação era tão insana que os cientistas encontraram sua última refeição ainda em seu estômago. Era o leite de sua mãe. Mas isso não é tudo. Eles também encontraram vestígios de resíduos de sua mãe em seus intestinos. Agora, antes que você diga que nojo, isso é realmente normal. Os bebês elefantes de hoje comem a matéria orgânica de suas mães para povoar seus estômagos com as bactérias certas para digerir plantas. Liuba estava fazendo a mesma coisa. Esta descoberta mudou o jogo. Antes de Liuba, tínhamos que adivinhar sobre a anatomia dos mamutes. Agora sabemos com certeza que eles tinham uma grande corcova de gordura na parte de trás do pescoço. Isso não era para água como um camelo, mas para armazenamento de energia e regulação de calor. Também aprendemos que eles tinham orelhas menores do que os elefantes modernos para evitar o congelamento. Liuba viajou por todo o mundo em museus, mas ela é apenas o começo. Ela nos mostrou que o gelo está escondendo ciclos de vida inteiros. Ela era um bebê, protegida por seu rebanho, mas a natureza é cruel. Um deslize, e ela se tornou uma cápsula do tempo. Mas ela não é o único mamute que o gelo nos devolveu. Enquanto Liuba estava perfeita, outra descoberta na Sibéria contou uma história muito mais sombria. Uma história de predadores, humanos antigos e um fim violento. De fato, o próximo mamute que encontraram teve seu cérebro removido por um cirurgião antigo. Se Liuba foi uma tragédia da natureza, esta próxima descoberta é um arquivo de caso não resolvido da Idade da Pedra. Conheça Yuka. Ela foi encontrada em 2010, também na Sibéria, na costa brilhante do Mar de Laptev. Yuka é um jovem mamute lanoso, com cerca de 6 a 10 anos de idade. Ela viveu há cerca de 39 mil anos. Yuka é famosa por seu pelo. A maioria das pessoas pensa que os mamutes eram marrons escuros, mas Yuka tinha pelo loiro morango.
Isso pode ser devido ao desbotamento ao longo de milhares de anos no solo, mas lhe dá um visual fantasmagórico e bonito. No entanto, a verdadeira história está escrita em sua pele. Quando os cientistas examinaram Yucca, perceberam que ela teve um dia muito ruim. Seu corpo está coberto de cicatrizes, mas estas não são arranhões aleatórios. Elas contam um relato detalhado de seus momentos finais. Primeiro, há marcas profundas de garras descendo por suas costas e pernas. Estas coincidem com as garras do leão das cavernas, um predador sobre o qual falaremos em breve. Parece que um bando de leões a atacou. Ela sobreviveu ao ataque inicial, talvez lutando contra eles ou escapando para a água. Mas ela estava ferida. Então as coisas ficam realmente estranhas. Há outras marcas em seu corpo. Cortes longos e retos. Estes não foram feitos por garras, foram feitos por ferramentas de pedra. Humanos estavam lá. Parece que caçadores antigos viram os leões atacando Yucca e decidiram se juntar à festa. Ou talvez a tenham encontrado presa na lama depois que os leões a perseguiram. Mas aqui está o detalhe. A parte mais chocante de Yucca é sua cabeça. Há uma incisão longa e precisa, um corte, que vai da base de seu crânio até o pescoço. É cirúrgica, é limpa. Os cientistas acreditam que humanos antigos cortaram Yucca para remover seu cérebro. Por quê? Pode ter sido para a alimentação, já que os cérebros são ricos em gordura, ou talvez tenha sido para curtir couros, pois os cérebros têm olhos que tratam o couro. Mas pense nisso. Temos evidências diretas de uma interação específica entre humanos e um mamute de quase 40 mil anos atrás. Estamos olhando para um açougue pré-histórico. O corpo de Yucca é um roteiro da cadeia alimentar da Era do Gelo. Leões no topo, humanos bem ali com eles, e os mamutes lutando para sobreviver. Sua preservação também é de deixar a mente paralisada. Os tecidos moles eram tão bons que os cientistas conseguiram extrair núcleos celulares. Em 2019, uma equipe no Japão realmente tentou acordar essas células. Eles injetaram os núcleos de Yucca em óvulos de camundongos. E adivinhe, as células mostraram sinais de atividade biológica. Elas não se dividiram, então ainda não estamos clonando mamutes, mas prova que o material biológico pode sobreviver no congelamento profundo por milênios. Então, Yucca nos dá a cena do crime. Temos a vítima, as armas e os suspeitos. Mas para entender as criaturas que a atacaram, precisamos olhar para os outros monstros encontrados no gelo, porque os leões que a atacaram não eram como nenhum felino que você já viu. Vamos falar sobre os vilões da história. O leão das cavernas, Panthera spelaea. Essas coisas eram feras. Eles eram cerca de 10 a 20% maiores que os leões africanos modernos. Eles não tinham jubas e rondavam as estepes da Europa, Ásia e Alasca. Por muito tempo tivemos apenas ossos, mas então o gelo entregou um milagre na margem do rio Semioeliak na Sibéria. Em 2017 e 2018, caçadores de presas de mamute encontraram 2 filhotes de leão das cavernas. Eles foram batizados de Boris e Esparta. A princípio, todos pensaram que eram irmão e irmã que pereceram juntos. Eles foram encontrados a apenas 40 pés de distância. Parecia um trágico acidente familiar. Mas a ciência nunca é tão simples. Quando dataram os filhotes, os resultados foram chocantes. Boris tem cerca de 43 mil anos. Esparta tem 28 mil anos. Eles faleceram exatamente no mesmo local, mas com 15 mil anos de diferença. Isso é desconcertante. Sugere que este local específico no rio era uma armadilha perfeita, ou talvez um local de toca popular que continuou desabando ao longo dos séculos. Vamos focar na Esparta. Ela é, sem dúvida, o animal da Era do Gelo mais bem preservado já encontrado. Sem dúvida, se você olhar fotos da Esparta, sentirá calafrios. Ela parece que está dormindo. Seu pelo está emaranhado com lama, mas está todo lá. É de uma cor cinza dourada. Suas patas estão intactas. Você pode ver as pequenas garras afiadas que ela teria usado para aprender a caçar. Sua cauda está lá. Suas orelhas estão lá. Mas o detalhe que assusta as pessoas é o seu rosto. Seus bigodes ainda estão presos ao focinho. Você pode literalmente contá-los. Seus olhos estão fechados, mas sua expressão facial é pacífica. Ela não parece esmagada ou dilacerada. Então, como ela pereceu? Ela era minúscula, talvez tivesse 1 ou 2 meses de idade. Os cientistas acham que ela estava em uma toca escavada no permafrost. Talvez sua mãe estivesse caçando renas ou cavalos. De repente a terra cedeu.
Um deslizamento de lama ou o desabamento da toca a enterrou instantaneamente. Assim como Liuba, a falta de ar interrompeu a decomposição. Esparta nos diz muito sobre esses predadores. Agora sabemos que eles tinham subpelos espessos para sobreviver ao frio. Sabemos que sua coloração era provavelmente uniforme, sem as manchas escuras que alguns artistas imaginaram, o que os ajudava a se misturar na estepe bege e gramada. Esses leões eram predadores de topo. Eles caçavam renas, cavalos e, sim, jovens mamutes como Yucca. Eles eram os reis do norte, mas eles desapareceram há cerca de 13.000 anos. Por quê? As presas desapareceram. À medida que o clima esquentava, as estepes gramadas abertas se transformaram em florestas e pântanos. As renas moveram-se para o norte. Os mamutes morreram. Os leões passaram fome. Esparta é um monumento congelado para uma espécie perdida. Uma gatinha minúscula e perfeita que nunca chegou a crescer e governar a tundra. Mas embora ela seja fofa, a próxima criatura que encontramos é estritamente pesada. É maciça, é azul e tem um pedaço de leão preso dentro de sua pele. De fato, este bisão foi encontrado com um dente de leão ainda preso em seu pescoço. Comendo a Era do Gelo. Estamos nos mudando da Sibéria para o Alasca. É o verão de 1979. Uma operação de mineração de ouro hidráulica está lançando jatos de água em uma parede de lama congelada perto de Fairbanks. De repente, a lama derrete e um par de pernas cai para fora. Os mineiros param. Eles encontraram algo grande. Esta é a história do Blue Babe. É um bisão das estepes, Bison priscus. Esses caras eram os tanques da Era do Gelo. Eles tinham chifres maciços e enormes corcovas nos ombros. Blue Babe tem 36.000 anos. Então, por que o chamam de Blue Babe? Quando a carcaça foi exposta ao ar, a pele tornou-se de uma cor azul metálica brilhante. Isso não foi mágica, foi química. O bisão estava coberto por um mineral chamado vivianita. Quando a vivianita entra em contato com o oxigênio, torna-se azul. Então, ali jazia esta vaca pré-histórica massiva e azul na lama. Mas a cor é a coisa menos interessante sobre ele. A autópsia do Blue Babe foi como um episódio de CSI. Os cientistas encontraram arranhões profundos em sua parte traseira, marcas de garras. A pele estava rasgada. Eles olharam para o pescoço e encontraram feridas perfurantes. Eles fizeram um molde das feridas perfurantes e o compararam com os dentes de predadores da Era do Gelo. Foi uma combinação perfeita para o leão americano. Aqui está a cena. É inverno. Um leão macho ataca o bisão. Ele pula em suas costas, garras cravando. Ele morde o pescoço para esmagar a traqueia. O bisão cai. O leão começa a comer. Mas algo interrompe a refeição. Talvez o bisão tenha caído na água e congelado. Talvez outro bando de leões tenha afugentado o caçador. Talvez o solo tenha se deslocado. Não sabemos por que o leão parou, mas ele deixou uma lembrança. Os cientistas realmente encontraram um fragmento de um dente de leão incrustado na pele do bisão. O leão mordeu tão forte que quebrou um dente. Blue Babe congelou solidamente antes que os carniceiros pudessem terminá-lo. Ele ficou lá por 36 milênios, até que os mineiros de ouro o lavaram para fora. E aqui está a parte louca. Esta história fica estranha. Quando os cientistas estavam preparando o Blue Babe para exibição no Museu da Universidade do Alasca, eles tiveram que remover um pouco da carne do pescoço para preservar a pele. Era carne vermelha, congelada. Tinha estado no freezer por 36.000 anos. Então, eles decidiram fazer um ensopado. Sim, você ouviu direito. Um paleontólogo chamado Dale Guthrie e sua equipe pegaram um pedaço da carne do pescoço do bisão, colocaram em uma panela com alguns vegetais e cozinharam. Eles comeram. Eles disseram que era dura e tinha um forte sabor terroso, mas era comestível. Eles literalmente comeram a Era do Gelo. Blue Babe está hoje no museu, restaurado à sua cor marrom, mostrando as cicatrizes de batalha de um mundo onde tudo estava tentando te derrubar. Mas mamutes e bisões não eram as únicas coisas que percorriam essas terras. Havia outros, estranhas feras peludas que pareciam pertencer a um planeta diferente, como a próxima criatura, que tinha 2 chifres maciços e pele como um tanque. Vamos falar sobre o rinoceronte lanoso, Coelodonta antiquitatis. Se você acha que um rinoceronte moderno é assustador, imagine um coberto de pelo espesso, marrom avermelhado, com 2 chifres maciços no rosto, o frontal atingindo quase 3 pés de comprimento. Por muito tempo tivemos apenas esqueletos e pinturas rupestres.
As pinturas na caverna de Chauvet, na França, mostravam esses rinocerontes com uma grande faixa preta ao redor do meio. As pessoas pensavam, talvez os artistas estivessem apenas sendo criativos. Então, o gelo provou que os artistas estavam certos. Em 2014, caçadores na República de Iacútia, na Sibéria, encontraram um bebê rinoceronte lanoso. Eles a batizaram de Sasha. Sasha é a primeira e única múmia de bebê rinoceronte lanoso já encontrada. Ela tem cerca de 34 mil anos. Antes de Sasha, não sabíamos muito sobre como eram os filhotes. Sasha mudou isso. Ela tem pelo loiro morango, muito semelhante aos filhotes de mamute lanoso. Ela tem um rosto curto e atarracado e orelhas minúsculas, mas a coisa incrível é o seu tamanho. Ela tinha apenas 7 meses de idade, mas já era do tamanho de um cachorro grande. Essas coisas cresciam rápido. Então, em 2020, uma descoberta ainda maior foi feita. Um rinoceronte lanoso juvenil, quase totalmente crescido, foi encontrado perto do rio Tirectiac. Este estava 80% intacto. Tinha o cabelo cor de avelã, os dentes e até o chifre. Encontrar o chifre é super raro. O chifre de rinoceronte é feito de queratina, o mesmo material das suas unhas e cabelo. Geralmente apodrece rapidamente, mas este estava preservado. Mostra sinais de desgaste. Esses rinocerontes usavam seus chifres para varrer a neve, para chegar à grama por baixo. Eles eram limpa-neves vivos. A preservação do conteúdo estomacal nesses rinocerontes confirmou que eles eram pastadores. Eles comiam principalmente gramíneas e juncos. Eles viviam ao lado dos mamutes e dos bisões. Então por que eles se foram? É a mesma velha história. Mudanças climáticas e humanos. À medida que o mundo esquentava há cerca de 14 mil anos, a neve tornava-se mais profunda e úmida. Tornou-se mais difícil para eles varrê-la com seus chifres. Eles ficavam presos na neve. Eles não conseguiam alcançar a comida. Ao mesmo tempo, os humanos estavam se movendo para o norte. Um rinoceronte preso é um alvo fácil para uma lança. As descobertas de Sasha e do rinoceronte juvenil são cruciais porque preenchem as lacunas do ecossistema. Vemos um mundo que estava lotado. Você tinha rebanhos de mamutes, rebanhos de bisões, rebanhos de rinocerontes e bandos de leões e lobos caçando-os. Era o Serengeti do norte. Mas há um grupo de animais de que ainda não falamos. Os que viviam sob os pés dos gigantes, os pequenos sobreviventes. E acredite em mim, a história deles é tão intensa quanto. Por exemplo, um esquilo foi encontrado com um estoque de sementes de 30 mil anos atrás. Acabamos de deixar os enormes rinocerontes e bisões, mas às vezes as menores descobertas mudam mais a história. Sem dúvida, um dos achados mais loucos no permafrost siberiano envolve um esquilo terrestre. Mas não é sobre o animal em si. É sobre o que o animal enterrou. Em 2012, uma equipe de cientistas russos estava cavando perto do rio Kolyma, no nordeste da Sibéria. Eles estavam procurando por antigas tocas de esquilos. Os esquilos terrestres do Ártico, ou Urocitellus parrii, têm o hábito de cavar túneis profundos no solo congelado para armazenar sua comida para o inverno. Eles constroem ninhos do tamanho de bolas de futebol. Os cientistas encontraram uma toca que estava selada. Lá dentro, encontraram um tesouro de sementes. O esquilo tinha guardado o fruto de uma planta chamada Silene stenophylla, ou o silene de folha estreita. Eles dataram as sementes por carbono. Elas tinham 32 mil anos. Normalmente, sementes tão velhas estão mortas. Seu DNA é destruído pela radiação do solo ao longo de milhares de anos. Mas essas sementes foram congeladas exatamente a menos 7 graus Celsius e nunca descongelaram. Aqui está o ponto. Os cientistas decidiram tentar algo que parece ficção científica. Eles pegaram o tecido do fruto, não a semente em si, mas o tecido placentário dentro do fruto, e o colocaram em um meio de crescimento em um laboratório em Pustino, na Rússia. Eles esperaram. Inacreditavelmente, as células começaram a se dividir. Raízes cresceram. Caules apareceram. Eventualmente, a planta produziu flores. Eles tinham literalmente ressuscitado uma planta que não florescia desde os dias do mamute lanoso. A parte louca é que a flor antiga parecia ligeiramente diferente da versão moderna da mesma planta. As pétalas tinham formas diferentes. Isso provou que a planta havia evoluído nos últimos 30 mil anos, e estávamos olhando para uma variedade extinta trazida de volta à vida. Esta descoberta foi um enorme alerta. Se o permafrost pode preservar a viabilidade biológica de plantas por 30 milênios, o que mais é viável lá embaixo?
Estamos falando de bactérias, vírus e talvez até animais microscópicos como nematóides. De fato, em 2018, vermes encontrados no permafrost, congelados por 42 mil anos, foram descongelados em uma placa de Petri. Eles começaram a se mover. Eles começaram a comer. Mas vamos voltar aos animais. Os próprios esquilos são frequentemente encontrados mumificados nessas tocas, enrolados em uma bola, parecendo que estão apenas hibernando. Eles nos dão o contexto do ambiente. Mas enquanto os esquilos escondiam sementes, havia predadores rondando acima do solo que eram muito mais perigosos do que os que temos hoje. Um deles foi encontrado recentemente no Canadá e mudou completamente nossa compreensão de como os lobos viviam durante a Era do Gelo. Chocantemente, este filhote de lobo não estava comendo carne, ela estava comendo algo totalmente inesperado. O mistério de Klondike. É julho de 2016. Estamos nos campos de ouro de Klondike, perto de Dawson City, Yukon, Canadá. Um minerador está usando um canhão de água para derreter uma parede de lama congelada. De repente, um pedaço da parede cai e algo desliza para fora. É um filhote de lobo. Esta é Jur. Seu nome significa lobo, na língua local Han do povo Trondek-Hwetchin, e ela é, sem dúvida, a múmia de lobo mais completa já encontrada. Ela tem 57 mil anos. Isso é mais velha que Liuba, mais velha que Yucca. Ela data de um período interglacial quente antes do pico da última Era do Gelo. Jur está perfeitamente preservada. Você pode ver os pelos individuais em seu casaco. Sua pele está intacta. Seus lábios pequenos estão puxados para trás, mostrando seus dentes. Ela é tão completa que os cientistas puderam determinar seu gênero e sua idade com exatidão. Ao analisar as placas de crescimento em seus ossos e seus dentes, eles determinaram que ela tinha apenas 7 semanas de vida quando pereceu. Ela pesa cerca de 1,5 libras. Então, como ela morreu? Não foi um predador. Seu corpo está perfeito, sem marcas de mordidas, sem ossos quebrados de uma luta. A evidência sugere que ela estava em sua toca quando esta desabou. O solo arenoso ao seu redor sugere que a toca foi escavada em uma margem de rio. O teto cedeu e ela foi enterrada instantaneamente. Este enterro instantâneo é a chave porque impediu que carniceiros a comessem. Mas aqui é onde a ciência fica realmente interessante. Cientistas analisaram os componentes químicos em seu pelo e garras, especificamente procurando por isótopos de carbono e nitrogênio. Isso funciona como um diário alimentar. Ele diz exatamente o que o animal estava comendo nas semanas antes de morrer. Todos assumiam que os lobos antigos comiam bisões, bois almiscarados ou caribus. Eles deveriam ser carnívoros mega caçadores, mas aqui está o detalhe. A assinatura química de Jur não correspondia a bisão, correspondia a peixe, especificamente salmão real. Isso foi um choque enorme. Acontece que esta alcateia de lobos, vivendo há 57 mil anos, estava sobrevivendo em grande parte de frutos do mar. Eles provavelmente estavam pescando nos riachos exatamente como os ursos modernos fazem, ou comendo peixes que desovaram e morreram. Isso muda a narrativa. Mostra que os predadores da Era do Gelo eram flexíveis. Eles não dependiam apenas dos grandes rebanhos. Quando os rebanhos se moviam, os lobos voltavam-se para os rios. Jur também nos deu um genoma completo. Seu DNA a conecta a lobos antigos da Rússia e Sibéria, distintos dos lobos norte-americanos modernos que vemos hoje. Isso prova que havia uma ponte de lobos através do Estreito de Bering, com animais movendo-se de um lado para o outro entre os continentes. Mas enquanto Jur é um exemplo fofo e minúsculo de um lobo, o permafrost na Sibéria cuspiu recentemente algo que é material de pesadelos. Uma cabeça de lobo tão grande que faz os lobos modernos parecerem chihuahuas. De fato, a cabeça sozinha tinha metade do tamanho de um corpo humano. No verão de 2018, um homem local chamado Pavel Efimov estava caminhando ao longo das margens do rio Tirektiak em Yakutia, Sibéria, a mesma região onde o rinoceronte lanoso foi encontrado. Ele avistou algo peludo saindo do permafrost. Era uma cabeça, apenas uma cabeça, mas o tamanho dela estava errado. Era maciça. Esta é a cabeça de lobo do Pleistoceno. Ela tem 40 mil anos. A cabeça sozinha mede 16 polegadas de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, a cabeça de um lobo cinzento moderno geralmente tem cerca de 9 a 11 polegadas. Esta coisa era um gigante. A cabeça está chocantemente bem preservada. Ela ainda tem seu pelo espesso, que é macio ao toque.
Ela tem suas orelhas, que estão erguidas como se estivesse ouvindo. Ela tem seus dentes e os lábios estão enrolados para trás em um rosnado. O cérebro ainda está dentro do crânio. A parte louca é o aspecto decapitado. O pescoço parece que foi cortado de forma limpa, mas os cientistas não acham que humanos fizeram isso. Não há marcas de ferramentas nas vértebras como vimos com Yucca, o mamute. É mais provável que o resto do corpo tenha sido exposto ao ar e comido por carniceiros ou apodrecido, enquanto a cabeça permaneceu presa no gelo, protegida. Ou o movimento do gelo agiu como uma guilhotina ao longo de milhares de anos, cortando a cabeça do corpo. Este lobo pertencia a uma população que agora está extinta. Estes eram os lobos da megafauna. Eles eram especializados em abater presas grandes. Suas mandíbulas eram mais fortes que as dos lobos modernos. Seus dentes eram mais grossos, projetados para quebrar ossos. Quando você olha para esta cabeça, você está olhando para um animal que competia com os leões das cavernas. Ele foi construído para a guerra, mas o permafrost não guarda apenas os caçadores. Ele guarda os animais que não deveriam estar lá de jeito nenhum. Quando pensamos no Ártico, pensamos em renas e ursos polares. Definitivamente não pensamos em camelos. Mas a lama do Yukon conta uma história diferente. Estes ossos provam que os camelos na verdade começaram na neve, não na areia. Este é um daqueles fatos que quebram o seu cérebro. Camelos são o ícone do deserto, o Saara, o Oriente Médio, calor, areia. Mas a paleontologia nos diz que os camelos foram na verdade feitos na América. A família Camelidae evoluiu na América do Norte há cerca de 45 milhões de anos. Durante a maior parte de sua história, eles foram animais americanos. Alguns migraram para o sul para se tornarem lhamas e alpacas. Outros cruzaram a ponte terrestre de Bering para a Ásia e eventualmente para a África para se tornarem os camelos que conhecemos hoje. Mas alguns ficaram no norte. No Yukon e ainda mais ao norte, na ilha Ellesmere, os cientistas encontraram restos do camelo ocidental, Camelops resternus. Estes achados datam de aproximadamente 75 mil a 125 mil anos atrás. O achado mais famoso consiste em 30 fragmentos de um osso de perna encontrado na ilha Ellesmere. A princípio parecia madeira petrificada, mas a impressão digital de colágeno provou que era um camelo. Mas aqui está o detalhe. Estes camelos estavam vivendo em um lugar que, mesmo durante os períodos interglaciais mais quentes, tinha invernos brutais com 24 horas de escuridão. Então, por que eles são construídos assim? Acontece que as características que pensamos ser para o deserto são, na verdade, adaptações para o frio. A corcova. Ela armazena gordura. Em um deserto, isso é para comida quando a água é escassa. No Ártico, é para sobreviver ao inverno de 6 meses, quando não há comida. Os pés largos. Os pés dos camelos se espalham de forma plana. Pensamos que isso é para caminhar na areia, mas é perfeito para caminhar na neve, agindo como raquetes de neve. Os olhos. Camelos têm olhos enormes para ver em tempestades de areia? Não, eles têm olhos enormes para ver nas condições de pouca luz do inverno polar. Esta descoberta reescreve o livro didático. O camelo não é um animal do deserto que se perdeu. É um animal do Ártico que já estava pré-adaptado ao deserto. Estes camelos ocidentais eram enormes. Eles tinham cerca de 7 pés de altura no ombro. Isso é um pé mais alto que os camelos modernos. Eles foram extintos há cerca de 10 mil anos, junto com o resto da megafauna. Mas encontrar seus ossos no permafrost nos lembra que o ambiente naquela época era uma mistura estranha de animais. Você tinha camelos caminhando ao lado de mamutes lanosos. E falando em misturas estranhas, precisamos falar sobre o cavalo. Não o cavalo moderno, mas o cavalo de Lena. Uma descoberta tão recente que literalmente vazou sangue quando o desenterraram. Surpreendentemente, o sangue neste cavalo ainda estava líquido após 42 mil anos. Em agosto de 2018, moradores perto da cratera Batagaica, em Yakutia, encontraram algo saindo da boca do inferno. É como os locais chamam a cratera porque é um sumidouro maciço e crescente causado pelo derretimento do permafrost. Eles encontraram um potro, um bebê cavalo. Este é o cavalo de Lena, Equus lenensis. Ele tem 42 mil anos. O potro é minúsculo, tinha apenas cerca de 2 semanas de vida quando pereceu. Ele tem cerca de 38 polegadas de altura. Assim como as outras múmias, a preservação é imaculada. A pele, a cauda, os cascos e os minúsculos pelos dentro das narinas são todos visíveis. Parece um pônei dormindo.
Mas o verdadeiro fator uau aconteceu no laboratório. Quando os cientistas da Universidade Federal do Nordeste, em Iacútia, realizaram a autópsia, eles cortaram os vasos do coração. Sangue líquido escorreu. Isso é virtualmente inédito. Geralmente o sangue coagula, seca ou desaparece. Mas as condições de enterro foram tão frias e tão rápidas que o sangue permaneceu em estado líquido por 420 séculos. Este é o sangue líquido mais antigo já encontrado no mundo. Os cientistas imediatamente aproveitaram esta oportunidade. Eles extraíram células do sangue em uma tentativa de encontrar DNA viável para a clonagem. O objetivo? Trazer o cavalo Lenskaya de volta à vida. Embora ainda não tenham tido sucesso, este espécime é o melhor candidato que já tivemos. O conteúdo estomacal também foi analisado. Eles encontraram lama e silt, o que sugere que o potro, assim como Liuba, o mamute, se afogou em uma armadilha de lama. Provavelmente entrou em pânico, inalou a lama e morreu rapidamente. Estes cavalos estavam em todos os lugares na Era do Gelo. Eles eram a principal fonte de alimento para os leões das cavernas e para os humanos. Eles eram robustos, de pernas curtas e resistentes ao frio. Eles são geneticamente distintos dos cavalos selvagens que temos hoje, como o cavalo de Przewalski. A cratera Batagaica, onde este potro foi encontrado, é uma bomba relógio. Ela está crescendo quase 100 pés a cada ano à medida que o gelo derrete. Ela está cuspindo carcaça após carcaça. É um baú de tesouros para paleontólogos, mas um alerta para cientistas do clima. Até agora cobrimos os gigantes, os predadores e os pastadores. Mas há um predador que ainda não tocamos. Aquele que eventualmente dominou todo o planeta. Encontramos seus primos no gelo, mas também encontramos outra coisa. Encontramos uma criatura que parece um cachorro, mas não é um cachorro. E ela estava segurando algo em sua boca. Especificamente, o filhote estava segurando um pedaço de um rinoceronte lanoso em seu estômago. Ou híbrido lobo-cão basal. Terminamos a última parte com um mistério sobre um filhote segurando um pedaço de um rinoceronte lanoso. Esta descoberta aconteceu no verão de 2018. Estamos de volta a Iacútia, Sibéria, perto do rio Indigirka. Moradores encontraram um monte de pelo na lama congelada. Quando os cientistas o limparam, encontraram um filhote macho. Eles o batizaram de Dogor. Na língua local Yakut, Dogor significa amigo. É também um trocadilho inteligente com Dogor, cão ou, porque essa é a grande questão. Dogor tem 18 mil anos. Ele está incrivelmente bem preservado. Seu nariz é macio e preto. Seus bigodes estão intactos. Seus dentes são afiados e brancos. Ele faleceu quando tinha aproximadamente 2 meses de idade, mas o verdadeiro mistério começou quando enviaram um pedaço do osso de sua costela para o Centro de Paleogenética na Suécia. Esses caras possuem o maior banco de DNA de canídeos antigos do mundo. Eles realizaram os testes. Eles esperavam que os resultados dissessem lobo ou cão. Mas aqui está o detalhe. O DNA voltou inconclusivo. Basicamente, Dogor é tão antigo que ele se situa exatamente na divisão entre lobos e cães modernos. Ele vem de uma época em que os humanos estavam começando a interagir com os lobos, possivelmente domesticando-os. Ele é um canídeo basal. Ele é a ponte. Ele não é exatamente um lobo como os conhecemos hoje, mas também não é um cão. Ele é um retrato evolutivo do momento em que predadores selvagens começaram a se tornar nossos animais de estimação. Mas a história fica mais louca quando olharam dentro de seu estômago. Dentro deste minúsculo filhote de 18 mil anos, eles encontraram um pedaço de pele e pelo. Não era coelho, não era rato, era rinoceronte lanoso. Isso levanta uma questão enorme. Como um filhote de 2 meses consegue um pedaço de rinoceronte lanoso? Um rinoceronte é um tanque. Ele esmagaria um filhote instantaneamente. Existem 2 teorias. Primeira, a alcateia de Dogor caçou o rinoceronte e a mãe trouxe um pedaço de carne de volta para a toca para os filhotes. Segunda, Dogor caiu em uma armadilha ou um buraco de lama onde o rinoceronte já estava morto, comeu um pouco dele e depois morreu ao lado dele. Este conteúdo estomacal é um dado crucial. Ele confirma que a extinção do rinoceronte e o surgimento do cão se sobrepõem perfeitamente. Mostra que os ancestrais dos nossos Golden Retrievers estavam mastigando os herbívoros mais resistentes da história. Dogor é pequeno, mas representa um ponto de virada massivo. Ele marca a era em que humanos e canídeos podem ter começado a trabalhar juntos para sobreviver ao gelo.
Mas enquanto Dogor era resistente, o gelo também preservou criaturas que eram incrivelmente frágeis, como o próximo achado, um pássaro com suas penas ainda brilhantes após 46 mil anos. Geralmente, pássaros não se fossilizam bem. Seus ossos são ocos e quebradiços. Eles são esmagados. Suas penas apodrecem. Encontrar um pássaro pré-histórico é raro. Encontrar um pássaro inteiro com penas é um milagre. Em 2018, caçadores de marfim fóssil, perto da vila de Belaya Gora, no nordeste da Sibéria, encontraram algo plano e penoso nas profundezas do permafrost. Era uma cotovia de chifres, Eremophila alpestris. Este pássaro tem 46 mil anos. Quando você olha as fotos é chocante. Parece que morreu ontem. As penas não estão apenas lá. Elas ainda têm sua cor. Você pode ver o marrom escuro e os tons de bege mais claros. As garras em seus pés minúsculos estão intactas. O bico está perfeito. Parece que ele acabou de cair do céu. Os cientistas acreditam que o pássaro se enterrou na lama ou em um túnel para escapar do frio, e o teto desabou, selando-o instantaneamente. O frio foi tão intenso e consistente que o pássaro não se decompôs. Ele essencialmente secou por congelamento. A análise genética mostrou que este pássaro antigo é um ancestral de duas subespécies de cotovias que existem hoje, uma na Rússia e outra na Mongólia. Isso é enorme para os biólogos. Prova que a estepe de mamutes, o vasto ecossistema que cobria o topo do mundo, era um habitat único e contínuo. Este pássaro poderia voar do que é agora o Alasca até a Sibéria, sem ver uma mudança no cenário. Mas aqui está o ponto. A preservação foi tão boa que os cientistas puderam inspecionar seus órgãos internos. Eles não encontraram ferimentos óbvios, ele apenas congelou. Esta descoberta é importante porque muda o nosso foco. Somos obcecados pelos grandes monstros, os mamutes e tigres. Mas o ecossistema estava cheio de pequenas vidas. Esta cotovia ouviu o rugido do leão das cavernas. Ela voou sobre rebanhos de bisões. Ela é uma testemunha da vida cotidiana da Era do Gelo. E encontrar penas frágeis sugere que o processo de congelamento nesta região não foi lento. Foi catastrófico. Foi rápido. Mas se um pequeno pássaro é um milagre, a próxima descoberta é um peso pesado. Por décadas, cientistas encontraram ossos deste animal, mas nunca souberam como ele realmente era em carne e osso. Até que o gelo em uma ilha derreteu e revelou um nariz que ainda estava úmido. Notavelmente, esta é a primeira vez que humanos viram o nariz macio de um urso das cavernas. Estamos nos mudando para a ilha Bolshoi Liakovsky, uma rocha remota no mar da Sibéria Oriental. É um lugar onde presas de mamute saem do chão como tocos de árvores. Em 2020, criadores de renas encontraram uma carcaça de urso pardo. Agora você pode pensar, é apenas um urso. Mas aqui está o detalhe. Antes deste achado, tínhamos apenas crânios e ossos de ursos antigos nesta região. Não tínhamos pele, nem pelo, nem narizes. Não sabíamos quanta gordura eles carregavam ou como era o seu tecido mole. Este urso é o urso de Etherican. É uma fêmea. Ela tem aproximadamente 3.500 anos. Ok, então ela é mais jovem que os mamutes. Ela viveu no Holoceno, não no Pleistoceno. Mas sua preservação está em outro nível. Ela é maciça. Ela tem mais de 5 pés de altura. Seu pelo está completamente intacto. Seu nariz é emborrachado e distinto. Mas o verdadeiro tesouro estava dentro. Cientistas da Universidade Federal do Nordeste realizaram uma necropsia. Eles cortaram a pele dura. Encontraram o fígado, encontraram o coração, encontraram até o cérebro. Isso é algo importante porque o tecido mole permite um tipo específico de ciência, a virologia. Cientistas estão atualmente analisando os tecidos deste urso para ver se ele carrega vírus ou bactérias antigas. Eles querem saber quais doenças assolavam o mundo antigo. Poderia um vírus de 3.000 anos ainda estar ativo? É um campo controverso, mas o permafrost é o único lugar onde podemos obter essas amostras. O urso também resolve um mistério sobre migração. Bolshoi Liakovsky é uma ilha agora, separada do continente por 30 milhas de oceano. Ursos são bons nadadores, mas essa é uma natação longa. Este urso sugere que há 3.000 anos a ponte de gelo pode ainda ter sido sólida, ou a conexão terrestre existiu por mais tempo do que pensávamos. Ela faleceu devido a uma lesão na coluna. Algo esmagou suas costas. Talvez uma queda de rochas, talvez uma briga com outro urso. Ela se deitou na neve e nunca mais se levantou.
Este urso faz a ponte entre os monstros do passado profundo e os animais que temos hoje. Ela é quase moderna, mas não totalmente. Mas vamos voltar ao passado profundo. Vamos voltar aos predadores que aterrorizavam todo o resto. Falamos sobre leões. Agora precisamos falar sobre o felino com os dentes serrilhados. Aquele que era um fantasma até que os mineradores de ouro de Yukon encontraram um osso que mudou tudo. Não era um tigre, e ele caçava de uma forma que nunca esperamos. Todo mundo conhece o tigre dentes de sabre, Smilodon fatalis. Ele é a celebridade da Era do Gelo. Corpo grande e volumoso, dentes longos como adagas. Mas havia outro felino rondando o norte. Um felino que era mais esguio, mais feroz e indiscutivelmente mais assustador. O gato cimitarra, Homotherium latidens. Por muito tempo, os paleontólogos estavam confusos sobre este felino. Fósseis eram raros. Não sabíamos se viviam em bandos ou sozinhos. Não sabíamos se eram caçadores furtivos ou corredores. Então, no permafrost de Yukon, um minerador encontrou um osso de húmero. Ele tinha 47.500 anos. Parecia apenas um osso. Mas por dentro, o DNA estava intocado. Em 2020, cientistas extraíram o genoma completo deste único osso. Os resultados reescreveram o livro sobre felinos pré-históricos. Primeiro, a genética mostrou que o Homotherium estava altamente adaptado à visão diurna. A maioria dos grandes felinos hoje é noturna ou crepuscular, mas o gato cimitarra era um caçador diurno. Segundo, a estrutura óssea e os genes de DNA relacionados aos sistemas muscular, respiratório, mostraram que este felino foi construído para resistência. Aqui está o ponto. O Smilodon era um lutador. Ele pulava na presa e a imobilizava. O Homotherium era um maratonista. Ele perseguia a presa por longas distâncias através da tundra aberta, como um lobo ou uma hiena. Imagine um felino do tamanho de um leão, com dentes serrilhados como facas de carne, perseguindo você por milhas em plena luz do dia. Esse é o gato cimitarra. O genoma também revelou que esses felinos eram altamente sociais. Eles provavelmente caçavam em bandos. Um bando de felinos gigantes que correm por resistência e caçam à luz do dia é um conceito aterrorizante. Eles eram a máquina perfeita para a estepe de mamutes. Eles foram extintos há cerca de 12.000 anos. Por quê? Suas presas desapareceram e eles enfrentaram a competição de um novo predador que era ainda melhor na caça de resistência: os humanos. Isso nos traz a parte mais arrepiante do tópico criaturas no gelo. Falamos sobre rinocerontes, lobos e felinos, mas o gelo também reivindica pessoas. E o corpo congelado mais famoso do mundo conta a história de um crime antigo que tem 5.000 anos. Ele foi atingido nas costas e deixado para congelar, e nós ainda temos a flecha. O caçador torna-se a caça. Não podemos falar sobre criaturas congeladas sem falar sobre a descoberta mais significativa de todas. Esta não é um mamute. Esta é um humano. É 19 de setembro de 1991. 2 caminhantes alemães estão atravessando os Alpes de Ötztal, na fronteira da Áustria e da Itália. Eles veem algo marrom projetando-se do gelo da geleira que está derretendo. Eles pensam que é uma boneca descartada ou talvez um alpinista que faleceu recentemente. Eles o retiram. É um homem. Este é Otzi, o homem do gelo. Ele viveu entre 3.305 e 3.105 a.C. Ele tem aproximadamente 5.300 anos de idade. Otzi não é um fóssil. Ele é uma múmia úmida. O gelo preservou sua pele, seus órgãos internos, seus olhos e até o conteúdo de seu estômago. Ele é a múmia humana natural mais antiga da Europa. Mas Otzi não é apenas um corpo. Ele é uma cápsula do tempo da vida humana. E veja só, ele estava armado até os dentes. Ele carregava um machado de cobre. Isso era alta tecnologia para a época. E te mostra que ele era um homem de status ou riqueza. Ele tinha uma adaga de sílex, um arco longo e uma aljava de flechas. Ele vestia roupas feitas de couro, pele e grama tecida. Ele até tinha sapatos recheados com grama para isolamento, o Gore-Tex pré-histórico. Mas a obsessão por Otzi vem de como sua vida terminou. Por 10 anos, cientistas pensaram que ele morreu de hipotermia. Eles pensaram que ele se perdeu em uma tempestade e congelou. Mas em 2001, um radiologista colocou Otzi sob uma nova tomografia computadorizada de alta resolução. E lá estava, uma ponta de flecha de sílex alojada em seu ombro esquerdo. Ele havia sido atingido pelas costas. A flecha cortou uma artéria importante. Ele teria perdido sua vida em minutos. Otzi foi vítima de um crime antigo.
Análises posteriores mostraram que ele tinha cortes nas mãos, ferimentos de defesa. Ele estivera em uma briga de facas alguns dias antes de falecer. Ele estava em fuga. Alguém o perseguiu montanha acima até 10.000 pés e o abateu pelas costas. O gelo preservou a evidência perfeitamente. Sabemos até sua última refeição. Menos de 2 horas antes de morrer, ele comeu uma refeição pesada de carne de ibex e trigo einkorn. Ele estava sentado, comendo, possivelmente pensando que estava seguro. E então, Tuak. Otzi muda tudo. Ele nos mostra que os humanos pré-históricos eram complexos. Eles tinham tatuagens. Otzi tem 61 tatuagens em seu corpo, a maioria linhas em suas articulações, o que os cientistas acham que era uma forma de acupuntura para a artrite. Ele carregava remédios, um fungo de bétula em um cordão que atua como um antibiótico natural. Ele é a criatura definitiva do gelo. Ele nos lembra que enquanto os mamutes e leões estavam morrendo, os humanos estavam lá em cima no frio, lutando, inventando e combatendo uns aos outros. O gelo guarda a história da vida. Ele guarda as vítimas da natureza, como a mamute liuba que se afogou. Ele guarda as vítimas do clima, como o rinoceronte faminto. E guarda as vítimas da violência humana, como Otzi. À medida que o mundo aquece, o gelo está derretendo mais rápido. Estamos encontrando mais corpos a cada ano. A pergunta é, o que mais está lá embaixo esperando para ser encontrado? Em fact, cientistas alertam que a próxima coisa a acordar do gelo pode ser microscópica e perigosa. Em 2018, uma equipe de cientistas russos do Instituto de Problemas Físico-Químicos e Biológicos na Ciência do Solo fez o impensável. Eles foram ao rio Kolyma, no nordeste da Sibéria. Eles perfuraram uma toca de esquilo congelada, semelhante às que falamos antes, cerca de 100 pés abaixo da superfície. Eles pegaram uma amostra do solo permafrost. Este solo estava congelado solidamente por aproximadamente 46.000 anos. Eles levaram o solo de volta ao laboratório. Eles o colocaram em uma placa de Petri com um pouco de água e nutrientes. A temperatura foi elevada para 68 graus Fahrenheit. Então, eles esperaram. Após algumas semanas, o solo começou a se mover. Microscópicos nematódios ou vermes redondos começaram a se contorcer. Eles começaram a comer as bactérias na placa. Eles começaram a se reproduzir. Estes vermes não eram contaminantes novos. Carbon datação por carbono do material vegetal na toca confirmou a idade, Pleistoceno tardio, entre 45.000 e 47.000 anos de idade. A espécie foi identificada como uma nova, nunca antes vista pela ciência. Eles a nomearam Panagrolaimus kolymaensis. Só, aqui está o trato. Estes vermes entraram em um estado chamado criptobiose. Neste estado, um organismo essencialmente desliga seu metabolismo completamente. Ele substitui a água em suas células por um açúcar chamado trealose. Este açúcar age como um vidro biológico. Ele impede que a água cristalize e estilhace as paredes celulares quando congela. Ele preserva a estrutura celular perfeitamente. Por 46.000 anos, estes vermes não comeram, respiraram ou se moveram. Eles estavam suspensos no tempo. Para colocar isso em perspectiva, quando estes vermes foram dormir, os humanos ainda não haviam chegado à América do Norte. De Neandertais ainda eram a espécie dominante na Europa. O mamute lanoso estava prosperando. Quando eles acordaram, as pirâmides haviam sido construídas e desmoronado, impérios haviam surgido e caído, e os humanos haviam ido à Lua. Esta descoberta quebrou o recorde de sobrevivência a longo prazo. Antes disso, o recorde para reviver nematódios era de aproximadamente 30 a 40 anos. Panagrolaimus kolymaensis empurrou essa fronteira para quase 50 milênios. Isso levanta uma questão enorme sobre a definição de morte. Se um animal pode pausar sua vida por tanto tempo e reiniciá-la sem qualquer dano, ele é imortal? Mas enquanto os vermes são fascinantes, o permafrost também guarda histórias trágicas de animais que não sobreviveram ao congelamento, mas cujos corpos nos contam sobre os desastres do passado. Precisamos voltar aos cães, especificamente a um par de irmãos que morreram em um deslizamento de terra e, surpreendentemente, o segundo filhote foi encontrado 4 anos later, a apenas alguns pés de distância do primeiro. Nós discutimos anteriormente Dogor, o filhote de 18.000 anos de idade. Buta outra descoberta canina famosa que nos dá ainda mais detalhe. Estes são os filhotes de Tumat. Em 2011, caçadores de presas perto da vila de Tumat, em Yakutia,
encontraram um filhote congelado enterrado na lama de uma margem íngreme de um rio. Este era o filhote de Tumat número 1. Ele tinha cerca de 3 meses de idade. It tinha 12.400 anos de idade. A preservação era decente, mas o verdadeiro choque veio 4 anos depois. Em 2015, paleontólogos voltaram ao local exato para examinar as camadas de permafrost. Cerca de 6 pés de onde o primeiro filhote foi encontrado, eles viram algo. Era o filhote de Tumat número 2. Este segundo filhote estava ainda melhor preservado que o primeiro. It era uma fêmea. Os cientistas acreditam que estes dois eram companheiros de ninhada. Eles pereceram no exato mesmo momento. A análise forense do local conta uma história violenta. Os filhotes provavelmente estavam em uma toca escavada na encosta de uma colina. Suddenly, um deslizamento de terra ocorreu. Lama pesada e gelo caíram, selando a entrada e esmagando a toca. Os filhotes foram enterrados vivos. O sepultamento rápido é a chave. It os protegeu de necrófagos e do clima. Quando os cientistas realizaram a autópsia no filhote de Tumat número 1, eles encontraram algo curioso em seu estômago. Não era carne, era um graveto. Um pequeno pedaço de musgo e um graveto de uma planta. Por que um filhote carnívoro comeria um graveto? Cães modernos comem grama quando têm dor de estômago. E é possível que este filhote estivesse doente. Or, talvez no caos do deslizamento de terra, ele tenha mordido o material do ninho em pânico. Mas o verdadeiro fator uau veio dos exames de ressonância magnética do cérebro. O cérebro do filhote de Tumat número 1 estava de 70% a 80% intacto. Diz é raro. O tecido cerebral é rico em gordura e água, por isso geralmente se liquefaz e desaparece primeiro. Mas neste caso, as condições secas e frias o mumificaram. Comparar o DNA dos filhotes de Tumat com cães e lobos modernos revelou que eles eram intimamente relacionados aos primeiros cães domésticos, mas eles ainda tinham marcadores significativos de lobo. Eles representam aquele período de transição no final da Idade do Gelo, quando humanos e cães estavam se tornando inseparáveis. Estes filhotes nunca chegaram a crescer, mas seus corpos fornecem um instantâneo de um único dia ruim há 12.000 anos atrás. Mas às vezes, o gelo não nos dá um corpo. Sometimes ele apenas nos dá uma peça, um fragmento minúsculo. But com a tecnologia moderna, um fragmento é tudo o que precisamos para reconstruir uma vida humana inteira. Reconstruímos seu rosto, sua cor de olhos e sua calvície a partir de um tufo de cabelo. Nenhum esqueleto necessário. Na década de 1980, uma equipe de arqueólogos estava escavando um local chamado Qeqertasuaq, na costa oeste da Groenlândia. Eles estavam estudando a cultura Sakak, os primeiros humanos conhecidos a habitar a Groenlândia. Eles encontraram muitas ferramentas de pedra e ossos de animais, mas eles também encontraram um tufo de cabelo humano congelado no permafrost. Na época, eles o ensacaram e o colocaram em um museu em Copenhague. Ele ficou lá por quase 30 anos. Avançando para 2010, genética e tecnologia havia explodido. Uma equipe liderada por Eske Willerslev, um geneticista lendário, decidiu testar o cabelo. Eles conseguiram sequenciar todo o genoma nuclear do indivíduo. Diz foi a primeira vez que um genoma humano antigo foi totalmente sequenciado sem usar um osso ou um dente. Eles o nomearam Inuk, que significa homem na língua groenlandesa. Inuk viveu há cerca de 4.000 anos. Com base estritamente em seu DNA, cientistas puderam reconstruir exatamente como ele se parecia. Olhos, castanhos, pele, mais escura que a dos europeus modernos, provavelmente semelhante às populações árticas modernas. Cabelo, grosso, escuro e, aqui está o detalhe, ele tinha uma predisposição genética para calvície masculina, tipo sanguíneo, A positivo. Metabolismo. Ele tinha uma adaptação genética que lhe permitia lidar com temperaturas frias, mas não a adaptação específica de metabolismo de alta gordura encontrada nos povos Inuit modernos. Esta foi uma bomba. It provou que o povo Sakak não era ancestral direto dos Inuit modernos, que vivem na Groenlândia hoje. Em vez disso, o DNA de Inuk mostrou que ele era aparentado com os povos Chukchi e Koryak do nordeste da Sibéria. Isso significa que 4.000 anos atrás, um grupo de pessoas migrou da Sibéria, cruzou o Estreito de Bering, caminhou por toda a América do Norte e se estabeleceu na Groenlândia.
Eles viveram lá por milhares de anos e depois desapareceram por volta de 800 a.C., substituídos pela cultura Dorset, que foi então substituída pelos Thule. O cabelo de Inuk nos fala sobre uma migração perdida, uma onda separada de exploradores humanos que conquistaram o Ártico e depois foram extintos. O cabelo também revelou sua saúde. Ele tinha cera de ouvido seca. Seu sistema imunológico estava adaptado aos patógenos específicos do Ártico. Esta descoberta provou que o permafrost é o disco rígido definitivo. Ele armazena o software da vida muito depois que o hardware se transformou em pó. Mas se o permafrost pode armazenar DNA humano, também pode armazenar o DNA de coisas que prejudicam os humanos. E precisamos falar sobre os patógenos. As coisas que estão voltando, incluindo uma que tinha 30 mil anos de idade e eliminou uma ameba instantaneamente. Em 2014, Jean-Michel Claverie e Chantal Abergel, biólogos evolucionistas da Universidade de Aix-Marseille, na França, anunciaram uma descoberta que parecia o enredo de um filme de terror. Eles isolaram um vírus de uma amostra de permafrost siberiano. A amostra foi colhida a 98 pés de profundidade nas terras baixas de Colima. A amostra tinha 30 mil anos de idade. Eles introduziram a amostra em uma colônia de amebas. Eles queriam ver se algo no solo infectaria as amebas. Funcionou. As amebas começaram a morrer. Elas estavam explodindo. Os cientistas identificaram o culpado, Pitovírus sibericum. Este é um vírus gigante. A maioria dos vírus é minúscula, com cerca de 20 nanômetros. Pitovírus é massivo. 1,5 micrômetros de comprimento. DAT é maior do que algumas bactérias. Você pode vê-lo sob um microscópio de luz padrão. It se parece com uma ânfora grega antiga. Aqui está o detalhe. O vírus ainda era infeccioso após 30 milênios no escuro e no frio. Assim que aqueceu e encontrou um hospedeiro, ele começou a trabalhar. Agora, não entre em pânico ainda. Pitovírus sibericum só infecta amebas. Ele é inofensivo para humanos e animais. Mas esse não é o ponto. O ponto é a prova de conceito. Se um vírus destruidor de amebas pode sobreviver, outros também podem. Em 2015, a mesma equipe encontrou outro, Molivírus sibericum, também com 30 mil anos de idade, também infeccioso para amebas. O permafrost está repleto de restos de humanos e animais que pereceram de varíola, antraz e da gripe espanhola. Em fact, em 2016, uma onda de calor na península de Yamal descongelou uma carcaça de rena infectada com antraz. Esporos reativaram. It resultou na perda de 2.000 renas e hospitalizou dezenas de pessoas. Um menino de 12 anos perdeu a vida. Isso foi apenas antraz, uma bactéria. O medo é que possamos liberar vírus de solo virgem, patógenos que nossos sistemas imunológicos esqueceram ou nunca encontraram, ancient linhagens de armas biológicas que a natureza trancou. Quanto mais fundo cavamos e quanto mais rápido o gelo derrete, mais camadas da biblioteca biológica abrimos. E nós não sabemos o que está escrito nos livros na prateleira de baixo, mas enquanto tememos a ressurreição de vírus, há pessoas ativamente tentando ressuscitar os hospedeiros. O maior projeto na biologia moderna está acontecendo agora e visa colocar o mamute de volta na tundra. Essencialmente, eles não estão apenas encontrando DNA, eles estão editando-o para construir um monstro vivo. Nós falamos sobre encontrar múmias. Não vamos falar sobre fazê-las. A empresa chama-se Colossal Biosciences. It foi cofundada pelo geneticista George Church e pelo empresário Ben Lamb. O objetivo deles é audacioso, trazer de volta o mamute lanoso. Bem, não exatamente. Você não pode simplesmente clonar um mamute como a ovelha Dolly. Nós não temos uma célula viva com um núcleo intacto. O DNA que encontramos em Liuba ou Yucca está picado em milhões de minúsculos fragmentos. It é como um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Só, aqui está o plano. Eles estão usando o elefante asiático. O elefante asiático é o parente vivo mais próximo do mamute. Eles compartilham 99,6% de seu DNA. Cientistas estão usando a tecnologia CRISPR-Cas9, uma ferramenta de edição de genes. Eles estão pegando as células da pele de um elefante asiático e editando-as. Eles estão cortando os pedaços de elefante e colando os pedaços de mamute que recuperaram do permafrost. Eles estão focando em genes específicos, hemoglobina, para criar sangue que libera oxigênio eficientemente em temperaturas congelantes. Crescimento de pelo, para criar a pelagem espessa e desgrenhada.
tecido adiposo, para criar a camada espessa de gordura isolante, tamanho da orelha, para encolher as orelhas para que não congelem. Basicamente, eles estão construindo um elefante asiático resistente ao frio que parece e age como um mamute. Por quê? Não é apenas para um parque temático estilo Jurassic Park. A teoria é que os mamutes eram engenheiros de ecossistema. Durante a Idade do Gelo, eles pisoteavam a neve, derrubando árvores e permitindo que o ar frio atingisse o solo. This mantinha o permafrost congelado. Hoje, sem mamutes, arbustos e árvores prendem a neve, que isola o solo e o torna mais quente. This derrete o permafrost, liberando metano. A ideia é que se colocarmos milhares desses mamutes elefantes de volta na Sibéria, eles derrubarão as árvores, compactarão a neve e recongelarão o Ártico. It é uma solução de alta tecnologia insana para a mudança climática. Colossal visa ter seu primeiro filhote até 2027. Eles estão trabalhando em úteros artificiais porque não querem arriscar a vida de uma fêmea de elefante asiático como substituta carregando um filhote de mamute. Então, as descobertas que fizemos, Liuba, Iuca, o rinoceronte lanoso, não são apenas lições de história. Elas são os projetos. Estamos minerando o gelo em busca do código para construir o futuro. Estamos chegando a um ponto onde extinto pode significar apenas offline. O gelo não é apenas sobre animais. Ele guarda a história humana também. Especificamente uma população fantasma que descobrimos ao encontrar dentes de leite no gelo. Dentes de leite no gelo. Por décadas, arqueólogos acreditaram que os humanos não conquistaram o Alto Ártico até cerca de 20 mil anos atrás. Era considerado frio demais, severo demais e impossível para a sobrevivência durante o pico da Idade do Gelo. Mas o permafrost reservava uma surpresa. Em 2001, uma equipe liderada pelo arqueólogo russo Vladimir Pitulko descobriu um local no rio Iana, bem acima do Círculo Polar Ártico. Este é o sítio do chifre de rinoceronte de Iana. O sítio tem 31 mil anos de idade. Isso remonta a um período de calor antes do último máximo glacial. A quantidade pura de coisas que encontraram é de deixar a mente impressionada. Eles escavaram milhares de artefatos, ferramentas de pedra, hastes para lanças feitas de chifre de rinoceronte e joias feitas de marfim de mamute. Mas o verdadeiro tesouro era minúsculo. Eles encontraram 2 dentes de leite humanos. Estes dentes pertenciam a 2 meninos diferentes, com idades entre aproximadamente 10 a 12 anos. Em 2019, os cientistas conseguiram extrair DNA desses dentes. Todos esperavam que eles fossem aparentados com os asiáticos orientais modernos ou talvez com os ancestrais dos nativos americanos. Mas aqui está o detalhe. O DNA não correspondia a nenhuma população conhecida. Estes meninos pertenciam a um grupo de humanos completamente desconhecido. Cientistas os nomearam como os antigos siberianos do norte. Este grupo separou-se dos europeus há cerca de 38 mil anos. Eles moveram-se para o norte e adaptaram-se a condições que eliminariam um humano moderno em horas. Eles estavam caçando mamutes e rinocerontes lanosos na escuridão. A genética revelou que esta população fantasma é o elo perdido. Mais tarde, eles se misturaram com asiáticos orientais para formar os ancestrais dos nativos americanos. Basicamente, se você é indígena das Américas, uma parte do seu DNA vem desses caçadores fantasmas no rio Iana. O sítio também mostrou como eles viviam. Eles não apenas sobreviviam, eles tinham cultura, eles faziam contas, eles decoravam suas armas, eles tinham redes sociais complexas. Mas então, por volta de 24 mil anos atrás, as temperaturas caíram. A Idade do Gelo atingiu seu pico. As geleiras expandiram-se. Os antigos siberianos do norte desapareceram do registro arqueológico. Eles foram provavelmente empurrados para o sul ou morreram, deixando apenas seus dentes de leite congelados na margem do rio para provar que algum dia existiram. Esta descoberta reescreveu o mapa da migração humana. Provou que o Ártico era uma rodovia, não um muro. Mas enquanto os humanos caçavam rinocerontes, havia outro predador competindo com eles. Um predador que geralmente associamos à África, mas que governava o norte gelado. Encontramos uma toca com mais de 1000 ossos esmagados por mandíbulas mais fortes que as de um leão. Quando você pensa na Idade do Gelo, você pensa em dentes de sabre e lobos. Mas você está esquecendo um dos predadores mais bem-sucedidos da época, a hiena. Especificamente a hiena das cavernas, Crocuta crocuta spelaea. Estas não eram as carniceiras que vemos em documentários sobre o Serengeti.
Estas eram maiores, mais musculosas e estavam caçando na neve. Por muito tempo tínhamos apenas ossos, mas então o gelo entregou um milagre na margem do rio Semyoeliak, na Sibéria. O permafrost na Sibéria e no Yukon provou que elas se estendiam por todo o caminho através do Estreito de Bering até a América do Norte. Nas cavernas de Bluefish do Yukon e na bacia de Old Crow, cientistas encontraram evidências únicas. Eles não encontraram apenas ossos de hiena. Eles encontraram as sobras de suas refeições. As hienas têm um sistema digestivo único. Elas comem osso. O ácido estomacal delas é tão forte que dissolve o cálcio. Quando elas defecam, os dejetos fossilizam-se em rochas brancas e gredosas chamadas coprólitos. O permafrost está cheio deles. Mas a descoberta mais louca relaciona-se às tocas delas. Na Sibéria, paleontólogos encontraram cavernas repletas de milhares de fragmentos de ossos de mamutes, bisões e cavalos. Os ossos mostram fraturas em espiral. Este é um tipo específico de quebra que só acontece quando um osso é torcido e esmagado por uma pressão massiva da mandíbula enquanto ainda está fresco. Apenas um animal poderia fazer isso, a hiena. Elas estavam quebrando fêmures de mamute para chegar à medula. Em 2019, a análise genômica de hienas antigas mostrou algo interessante. Houve fluxo gênico entre as hienas malhadas africanas e as hienas das cavernas eurasianas. Isso significa que elas não estavam totalmente isoladas. Elas estavam migrando de um lado para o outro, cruzando continentes. Então, por que elas morreram? Não foi apenas o frio. De fato, elas declinaram por volta de 14 mil anos atrás, quando as pastagens abertas começaram a encolher. As hienas precisavam de espaço aberto para perseguir rebanhos. À medida que as florestas cresceram novamente e a neve ficou mais profunda, elas não podiam correr. Elas foram superadas pelos lobos, que são mais adequados para neve profunda e florestas. A hiena é a vilã esquecida da Idade do Gelo. Mas enquanto as hienas se foram, as coisas que as impactaram e as coisas que impactaram as renas ainda estão à espreita no solo. E em 2016, o mundo recebeu um alerta que parecia saído de um filme de desastre. A onda de calor foi tão forte que o chão começou a borbulhar, e então os rebanhos começaram a cair. É o verão de 2016, a península de Yamal, na Sibéria. Este lugar é geralmente um congelador, mas uma onda de calor massiva atinge a região. As temperaturas sobem para 95 graus Fahrenheit. O permafrost, que estivera congelado solidamente por décadas, começou a derreter. Nas profundezas do solo, a carcaça de uma rena estava descongelando. Esta rena falecera há 75 anos, em 1941, durante um surto de antrás. O antrás é uma bactéria. Quando é exposta ao ar, forma esporos. Estes esporos são incrivelmente resistentes. Eles podem sobreviver à ebulição, radiação e congelamento. Eles podem permanecer adormecidos no solo por séculos. À medida que a rena descongelava, os esporos acordaram. Eles foram liberados na água e no solo. Perto dali, um rebanho de renas modernas estava pastando. Elas inalaram os esporos ou comeram a grama contaminada. Em poucos dias, mais de 2.300 renas caíram mortas. A tundra estava repleta de carcaças, mas não parou por aí. Os criadores locais de Nenete começaram a ficar doentes. Dezenas foram hospitalizados com lesões na pele e febre. Tragicamente, um menino de 12 anos morreu da forma intestinal da doença. O governo russo teve que enviar tropas de guerra biológica militar. Eles colocaram a área em quarentena, tiveram que queimar as carcaças em altas temperaturas para eliminar os esporos. Este evento assustou muito a comunidade científica. Provou que o permafrost é um reservatório de doenças. E não é apenas o antrás. Cientistas encontraram DNA do vírus da gripe espanhola de 1918 em valas comuns no Alasca. Encontraram fragmentos de DNA de varíola em múmias na Sibéria, da década de 1890. O medo é que, à medida que o clima aquece, possamos desbloquear germes mais antigos e desagradáveis. Estamos falando de bactérias que não estão ativas desde a Idade Média, ou mesmo desde o Pleistoceno. O surto de Yamal foi uma prévia em pequena escala. Mostrou que o gelo se lembra de tudo, inclusive das coisas que nos prejudicam. Mas enquanto as bactérias são assustadoras, existe uma teoria que sugere que toda a Idade do Gelo terminou não com um sussurro, mas com um estrondo.
um estrondo vindo do espaço, e a evidência está escondida nas camadas do próprio gelo, onde encontraram diamantes no gelo que são pequenos demais para serem deste planeta. 12.800 anos atrás. Chegamos a um dos debates mais controversos, acalorados e violentos da ciência moderna. É um mistério que conecta a extinção dos gigantes ao próprio chão sob nossos pés hoje. É chamada de hipótese do impacto do Dryas recente, e se a evidência se sustentar, mudará tudo o que pensávamos saber sobre a história do nosso planeta. Para entender o que está em jogo, temos que voltar 12.800 anos. A Terra não estava em caos, estava se recuperando. O planeta estava emergindo do congelamento profundo da Idade do Gelo. O clima estava aquecendo, as geleiras estavam recuando e a vida estava se expandindo. Este período é conhecido como o interestadial de Bolin-Allerod. Tudo parecia bem. Então, em um batimento cardíaco geológico, literalmente dentro do intervalo de alguns anos, o planeta inteiro mergulhou de volta em um congelamento profundo catastrófico que durou 1000 anos. Este retorno súbito às condições glaciais é o que chamamos de Dryas recente. Nesse exato momento da história, duas coisas massivas aconteceram simultaneamente. Primeiro, a megafauna da América do Norte, os mamutes, os camelos, os ursos gigantes de face curta e os leões americanos, desapareceram do registro fóssil. Segundo, o povo Clovis, os primeiros humanos sofisticados que dominaram a tecnologia de ferramentas de pedra, efetivamente desapareceram. Por décadas, a explicação padrão foi que os humanos caçaram os animais até a morte e o clima mudou naturalmente. Mas a física de uma mudança climática natural, que acontece tão rápido, nunca fez muito sentido. Em 2007, uma equipe de 26 cientistas lançou uma granada no consenso. Eles propuseram que um cometa massivo, ou uma corrente de fragmentos cometários, colidiu com a Terra. Eles argumentaram que ele não atingiu necessariamente o solo como uma única rocha. Em vez disso, provavelmente explodiu na atmosfera sobre a camada de gelo da América do Norte. Isso é chamado de explosão aérea. Pense nisso como um disparo de espingarda cósmica, em vez de uma única bala. A liberação de energia teria sido equivalente a milhares de armas nucleares detonando ao mesmo tempo. A evidência para isso não é apenas uma teoria, está fisicamente incorporada no solo. Através da América do Norte, Europa e partes do Oriente Médio, geólogos identificaram uma camada específica de solo conhecida como a camada preta. É uma faixa escura e distinta na Terra, uma linha de fronteira entre dois mundos. Abaixo da camada, você encontra ossos de mamute e pontas de lança Clovis. Acima da camada não há nada. É uma zona morta biológica. Dentro desta camada preta e dentro dos núcleos de gelo extraídos da camada de gelo da Groenlândia, datados deste ano específico, os cientistas encontraram marcadores forenses que não deveriam estar lá. Eles encontraram nanodiamantes. Estes são diamantes microscópicos, de estrutura hexagonal, que não podem ser formados por processos geológicos normais na Terra. Eles exigem a pressão e o calor intensos de um impacto cósmico ou de uma explosão estelar para se formarem. Ao lado desses diamantes, encontraram um pico massivo de platina, um elemento raro na superfície da Terra, mas comum em meteoritos. Também encontraram esférulas magnéticas, que são minúsculas bolas de rocha vaporizada que esfriaram instantaneamente no ar. A teoria pinta um quadro aterrorizante daquele dia. O fragmento de cometa explodiu na alta atmosfera. O calor radiante foi tão intenso que incendiou o continente. A queima de biomassa foi global. A fumaça e a fuligem subiram para a estratosfera, bloqueando o Sol e causando um inverno nuclear imediato. Mas o calor também fez outra coisa. Derreteu uma porção massiva da camada de gelo da América do Norte instantaneamente. Isso enviou uma mega inundação de água doce e fria correndo para o Oceano Atlântico Norte. Este influxo de água doce foi o interruptor de eliminação. Diluiu a água salgada e interrompeu a circulação meridional de retorno do Atlântico, a grande correia transportadora oceânica que traz água quente dos trópicos para o norte. Quando essa corrente parou, o calor parou. O hemisfério norte congelou quase da noite para o dia. Isso explica por que encontramos tantos animais que parecem ter sido congelados instantaneamente. Explica os depósitos de lama retorcidos e caóticos no Alasca, onde os ossos de mamutes, bisões e cavalos são encontrados quebrados, torcidos e misturados como se tivessem sido lançados em um liquidificador gigante por um tsunami de lama e água.
Críticos lutaram contra esta hipótese por anos. Eles argumentaram que a evidência era inconsistente ou que as extinções foram graduais. Eles exigiram uma cratera. Se um cometa a atingiu, onde está o buraco? Por uma década, os defensores disseram que a cratera provavelmente foi destruída ou estava escondida sob o gelo. Então, em 2018, cientistas da NASA fizeram uma descoberta que silenciou muitos céticos. Usando radares que penetram no gelo, eles encontraram uma cratera de impacto massiva escondida sob a geleira Hiawatha, no noroeste da Groenlândia. A cratera Hiawatha tem 19 milhas de largura e 1.000 pés de profundidade. É grande o suficiente para engolir a cidade de Paris. Os dados do radar mostram que o gelo que flui sobre ela está perturbado, o que implica que a cratera é geologicamente jovem. Pode muito bem ser a prova definitiva, as cicatrizes do evento que eliminou os gigantes e reiniciou a civilização humana. Se foi este cometa específico ou uma mudança climática súbita, o resultado foi o mesmo. Os gigantes pereceram, o mundo mudou, e o gelo trancou a evidência em um cofre congelado. Mas agora, esse cofre está se abrindo. O gelo está desaparecendo e, à medida que recua, revela paisagens que parecem ficção científica. Terminamos nossa jornada no símbolo máximo deste novo degelo, um lugar na Cordilheira Chersky, na Sibéria, que os locais chamam de Portão para o Submundo. Para os cientistas, esta é a cratera de Batagaica. Ela é oficialmente classificada como uma megaslump, mas essa palavra não faz justiça à violência da paisagem. Esta não é uma cratera formada por um meteoro, é uma cratera formada pelo colapso da própria Terra. A história de sua criação é um alerta sobre o quão frágil nosso planeta realmente é. Não começou com um cataclismo geológico, começou com um erro. Na década de 1960, uma área de floresta nesta região remota foi desmatada para construir uma estrada. Parecia insignificante, mas as árvores agiam como um escudo térmico, protegendo o solo do sol. Uma vez que as árvores se foram, o sol de verão atingiu o solo diretamente. O calor penetrou na terra e começou a derreter o permafrost, a camada congelada de solo que atua como a cola que mantém a paisagem unida. Uma vez que a cola derreteu, o chão simplesmente cedeu. Começou como uma pequena ravina, mas o ciclo de retroalimentação havia começado. À medida que o solo colapsava, expunha mais gelo ao sol, o que causava mais derretimento, o que causava mais colapso. Hoje, Batagaica é uma cicatriz massiva e em expansão na face do planeta. Tem mais de meia milha de largura e quase 300 pés de profundidade. Do ar parece uma arraia gigante ou um girino abrindo caminho morro acima através da floresta de taiga. E está com fome. A cratera expande-se de 30 a 100 pés todos os anos, engolindo a floresta à medida que cresce. Esta é a maior janela para o passado que já vimos. À medida que as paredes da cratera colapsam, expõem camadas de solo que estiveram escondidas por 200 mil anos. A estratigrafia é revelada. Este é o local exato onde os cientistas encontraram o potro do cavalo de Lena, perfeitamente preservado, que discutimos anteriormente. É aqui que encontram as múmias de bisões, as presas de mamutes e troncos de árvores antigos que ainda estão enraizados no local onde cresceram há 100 mil anos. É uma máquina do tempo que está se rasgando. Mas a cratera é aterrorizante por outro motivo. Os habitantes locais têm medo de se aproximar dela. Eles relatam ouvir estrondos altos ecoando das profundezas. Dizem que é a terra gritando. Cientificamente, eles não estão errados. Os ruídos são o som de toneladas de terra congelada fraturando e caindo no abismo à medida que o permafrost se desestabiliza. O perigo real, no entanto, é invisível. A cratera de Batagaica é uma saída de gás. O permafrost do Ártico detém o dobro de carbono de toda a atmosfera da Terra. É um tanque de armazenamento congelado de matéria orgânica. À medida que o gelo derrete e os micróbios do solo acordam, eles começam a digerir essa matéria orgânica antiga, liberando quantidades massivas de dióxido de carbono e metano. O metano é um gás de efeito estufa 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono a curto prazo. À medida que esse gás escapa, aquece a atmosfera, o que derrete mais gelo, o que causa mais colapso, o que libera mais gás. É um motor desgovernado. Batagaica é um monumento ao fim da Idade do Gelo e uma luz vermelha piscante para o futuro. Demonstra que o chão sob nossos pés não é rocha sólida, é história congelada e é incrivelmente frágil.
Do bebê mamute sufocado Liuba ao homem do gelo vitimado Otzi. Do filhote com o rinoceronte na barriga aos vírus adormecidos, esperando por um hospedeiro. O gelo foi um guardião fiel do passado por milênios, mas o guarda está deixando seu posto. Estamos entrando em uma nova era onde os segredos do Pleistoceno não estão sendo apenas encontrados por acidentes de sorte. Eles estão sendo liberados à força por um planeta em aquecimento. As criaturas do gelo estão falando conosco, contando histórias sobre sobrevivência, adaptação e extinção súbita e violenta. A evidência está descongelando. A questão não é mais o que encontraremos a seguir. A questão é, estamos ouvindo o que o gelo está tentando nos dizer?